Falamos sobre tipo de memórias, memórias principais, secundárias, falamos sobre processador, falamos sobre a placa-mãe. Ligado à placa-mãe nós temos os periféricos. É através dos periféricos que o usuário se comunica com o computador. Quando a gente fala de periférico, nós estamos falando do monitor, do teclado, das placas de som, da placa de modem, do mouse. São esses periféricos que fazem essa comunicação, esse interfaceamento entre o usuário e o sistema computacional. Quando a mensagem é exibida na tela, por exemplo, o computador está se comunicando com você. Por outro lado, quando digitamos algo no teclado, estamos nos comunicando com ele. Ou seja, o periférico ele faz a codificação e a decodificação para a linguagem do computador e o computador fazendo a decodificação para a sua linguagem. Ok? Bom, esses periféricos são classificados de acordo com a sua finalidade. Os periféricos servem para entrar dados, enviar dados para o computador e o usuário também receber esses dados. Chamamos esses periféricos de dispositivo de entrada e saída. Conforme a imagem, que está sendo mostrada, nós temos os periféricos. Por exemplo, temos os periféricos de entrada, o teclado, o mouse. Temos os periféricos de saída, as impressoras, os monitores também. E tem os periféricos também que servem tanto para entrada quanto saída. Por exemplo, uma placa de rede, que vai fazer o interfaceamento do teu computador com uma rede. Por exemplo, você quer conectar a internet, você necessita desse interfaceamento, dessa placa de rede, que irá receber e irá enviar dados para o servidor da internet, para você estar conectado à internet. Os dispositivos de entrada e saída de dados são fundamentais para o correto funcionamento do nosso computador. Sem eles, de nada serviria nosso computador, pois não haveria meios de nos comunicarmos com ele. Nós temos a seguir alguns exemplos de periféricos de entrada. Por exemplo, o teclado. O teclado é onde você vai introduzir os caracteres. Nós temos o mouse. O mouse também é outra forma de você introduzir dados no computador. Um joystick de videogame também. E um scanner, que irá digitalizar uma imagem. Só exemplo de dispositivo de entrada. Dispositivo de saída. Nós temos a impressora. Impressoras que podem ser jato de tinta, que é a mais utilizada. As impressoras laser, as impressoras matriciais, monitores. Monitor também é uma unidade de saída. Se bem que hoje em dia nós já temos os monitores que são unidade de entrada e saída, são chamados monitores de toque, touchscreen. Monitores, tubos de raios catódicos, monitores de cristal líquido. E os dispositivos de entrada e saída de dados. Por exemplo, o disquete é uma unidade de entrada e saída, onde você grava, onde você lê, onde você apaga as informações. O HD também é um dispositivo de entrada e saída. Um CD, um pendrive, unidade de entrada e saída de dados. Quando a gente fala de unidade de entrada, mais precisamente o teclado ele tem a função de ler e transmitir dados. O teclado ele é dividido em três partes. O teclado alfanumérico, que é muito parecido com um teclado de uma máquina de escrever. Um teclado numérico e um teclado de controle. O teclado de controle, estou falando aquelas teclinhas de vai de um F1 até o F12. E também as teclas de controle, FN, Ctrl, CTRL, Alt, são teclas de controle. São teclas que você irá unir com outros comandos para executar alguma função no seu computador. A figura a seguir, nós estamos vendo um exemplo de um teclado. O teclado alfanumérico. As partes das teclas de funções, a tecla Ctrl, Shift, Alt, as teclas direcionais com aquelas setinhas para cima, para baixo, O teclado numérico, que é o teclado mais à direita, e as teclas de controle, Home, End, Page Up, Page Down. Bom, falando ainda sobre periféricos, temos de falar da unidade de saída de dados. A unidade de saída de dados, por exemplo, monitor de vídeo. O monitor de vídeo é o principal meio de exibição dos dados. Os monitores podem ser fabricados por tubos, chamados tubos de raios catódicos, são aqueles monitores mais antigos, que tem o tubo de imagem, e os monitores de cristal líquido, que são os monitores mais modernos, mais utilizados. Sobre tipo de monitor, os números de cores disponíveis para exibição no monitor depende da sua placa de vídeo, da quantidade de memória dessa placa. Ou seja, quanto maior a memória da placa,
maior é a definição de imagem. Com ela, você poderá ter monitores que exibam de 16, 256 até 16 milhões de cores. O mesmo acontece com a resolução gráfica desse monitor. A resolução gráfica é dada pelo pixel. Pixel significa Picture Elements. É a menor resolução de cor ou ponto de luz que sua tela pode projetar. A depender da sua placa de vídeo, seu monitor pode também ser configurado para reduzir os pontos de emissão de luz, dando a maior resolução de tela. Ou seja, quanto maior a quantidade de pixels, maior a definição da imagem. Através do sistema operacional, também você pode configurar o seu computador para imagem melhor. Da mais baixa, 640 a 480 pixels, 800 por 600, 1024 a 768 e até mais. Ou seja, maior pontos de polegada, ou seja, maior pontos de imagem, maior definição da tela. Falando em resolução de vídeo, professor, eu necessito de uma boa resolução de vídeo? Depende do que você vai fazer com o seu computador. Por exemplo, se você for trabalhar com aplicativos gráficos, você tem que ter uma boa resolução. Com jogos também, com programas que lidam com cores ou desenhos, jogos que necessitam exibir com muita rapidez as imagens, você tem que ter uma boa placa de vídeo, com uma boa memória e um bom monitor.